Aqui nós vamos falar sobre 4 estágios da criatividade, tá bom? O primeiro estágio da criatividade é o estágio da preparação. Antes de a gente aprofundar aqui no estágio, a gente vai falar o seguinte: vamos supor aqui que a gente tem uma situação que a gente precisa resolver esse problema, certo? Então, a gente tem o problema X, a gente vai resolver o problema X. O primeiro estágio é o estágio da preparação. O que, que é? A gente vai reconhecer e buscar uma solução de maneira consciente. Então, esse é o primeiro estágio. A gente reconhece e parte para buscar essa solução, certo? Passou para vocês aí o slide, segundo estágio? Sim, sim. Então tá. O, Sim. o segundo estágio é o estágio da incubação, que é o estágio que a gente desiste do padrão e começa a pensar em novas ideias que podem durar 1 minuto, 1 hora, um dia, um mês e até mesmo anos. Como assim, desistir do padrão? Desistir do padrão, quando a gente fala aqui, é você sair do óbvio. Sair do óbvio. Então aqui, a gente precisa comunicar uma conferência. Vamos lá, a gente vai comunicar. Não, a gente vai divulgar um filme que o Leandro foi roteirista, diretor. Para a gente divulgar, por que a gente vai ficar no padrão? Por que a gente vai fazer só mais um banner e lançar nas redes sociais? Quais estratégias a gente vai usar? Para onde a gente vai partir? É esse momento em que a incubação é o momento que a gente joga todas as ideias no papel, certo? E começa a desenhar é, alternativas, a gente começa a desenhar caminhos diferentes para a gente seguir para resolver esse mesmo problema. Então a gente tem que comunicar algo, como que a gente vai comunicar esse algo, qual que vai ser o caminho que a gente vai seguir, certo? Então vamos supor que nós aqui, nós estamos numa mesa, todos estão na mesa e todos vão trazer uma opinião sobre, todos vão tentar trazer uma ideia sobre. Na minha faculdade, eu fiz faculdade de publicidade e propaganda e tinha um professor que sempre falava assim: nenhuma ideia é descartável. A ideia pode ser ruim, mas ela é moldável. Então, a partir de uma ideia que talvez não seja tão agradável para todos, a gente pode partir para algum lugar através dessa ideia, certo? Então, todos jogam a ideia na mesa e a partir daí a gente vai encontrar um caminho a seguir, certo? Lembrando que o processo de incubação ele pode durar 1 minuto, a gente pode achar uma ideia rápido, ou ele pode durar 1 hora, a gente ficar jogando ideias e sair da mesa, um dia, um mês e até anos, certo? Eu tenho um exemplo de uma música da Hillsong United, chama So Will I. Essa música ela demorou praticamente 1 ano para ser escrita. Demorou 1 ano para ser escrita essa música. Essa música é gigante, ela tem não sei quantos versos, mas ela é muito grande e ela demorou quase 1 ano para ser escrita. Então tá aí para vocês entenderem o lance da incubação. Jogou várias ideias para chegar num ponto. O próximo é o insight. Passou para vocês aí? Sim, passou para mim aqui. Beleza. Tô aqui. O insight eu coloquei bem informal aqui, que é a provável resposta que brota repentinamente. Então, aquele negócio que, meu, tô aqui do nada e sabe quando você tem aquela sacada e fala, meu, é isso, esse é o caminho, é isso que a gente vai fazer, é aí que a gente vai partir, é por isso que esse é o insight. Quando eu falo assim, a ideia que surgiu do nada. Não é a ideia que surgiu do nada, é a ideia que surgiu através da incubação. Essa parte a gente vai falar um pouco mais pra frente, só estou explicando o estágio para vocês, certo? E aqui, o quarto estágio é o estágio de verificação, que é o estágio onde a gente conscientemente analisa o insight para ver se a solução pode funcionar. É como assim, tive uma ideia, o caminho é esse. Tá, vamos reunir a gente aqui, ver se esse é o melhor caminho realmente para a gente seguir. Então, a partir daí, a gente segue esse caminho realmente, certo? O que acontece, o que acontece na incubação para ter o insight? É, onde que é o ponto chave que parte de do ponto A para o ponto B?
alguém quer chutar, alguém quer, assim, eu já vou falar, são três palavras separadas, não formam uma frase, mas são três palavras que que tá entre a incubação e tá entre o insight. Se alguém quiser arriscar aí, são três palavras, fica à vontade. Vou deixar para aprender. Eu pensei alguma coisa sobre, bom, desistimos do padrão, alguma coisa de pensar fora da caixa, sei lá. Eu não sei se eu entendi bem a. Então, o pensar fora da caixa, eu vou até abrir aqui, ele tá no momento antes do insight, certo? Então, ele não está entre o insight e não está entre a incubação e o insight, perdão, ele está antes da incubação. Na preparação. Exatamente, ele está entre a preparação e a incubação. Então é entre a incubação e o insight. É aí que a gente. São três palavras. Então as palavras são descanso, afastamento e retomada. São essas três palavras. Por que descanso, afastamento e retomada? Quando a gente tem um processo de incubação, se a gente ficar vidrado naquilo que a gente está fazendo, a gente não vai sair do lugar. Então, uma ideia quando ela é uma ideia muito boa, por exemplo, eu tive uma ideia aqui genial. Só que o processo para você chegar na ideia, ele teve um tempo. Não foi não foi algo que surgiu realmente do nada, é algo que estava dentro de você, mesmo sem você saber. E para você chegar nessa ideia, né, para você chegar no insight, entre a incubação e o insight, é necessário que tenha descanso, afastamento e retomada. Você descansa, você se afasta do projeto, como colocar o projeto na gaveta, depois você pega ele e entra nele de novo. Então, esse é o melhor caminho para que as melhores ideias venham ser trazidas à mente, venham ser trazidas à vida. Por quê? Senão, a nossa mente fica viciada. Nossa mente fica viciada. É até escrito aí, ó, quando ficamos pensando em uma solução e não temos saída, nossa mente está viciada a pensar sempre na mesma coisa. A pausa faz nos esquecer de informações inúteis enquanto o inconsciente continua trabalhando. Então, o afastamento ele é necessário no processo de criatividade para que você elimine da sua mente tudo que não for útil para que você. É como se fosse um filtro, sabe? Você joga no filtro e esse filtro vai tirando tudo que é desnecessário para que o seu subconsciente fique somente realmente com aquilo que interessa para que você tenha uma resposta, uma retomada criativa. Então tá, vamos continuar. Aqui a gente vai falar sobre a teoria da interação explícita e a interação implícita, certo? A explícita essa teoria a gente acessa com facilidade, mas só quando a gente faz um esforço consciente. Quer ver? Eu vou falar para vocês. Tenta lembrar quem foi o último presidente dos Estados Unidos antes do Donald Trump. A gente está pensando para chegar a uma informação que foi o Barack Obama, certo? Então, essa é a informação que a gente se esforça para chegar até ela, certo? Isso daí é interação explícita, quando você se esforça para chegar até uma informação. A implícita, a gente não consegue acessar conscientemente, mas a gente pode usar mesmo quando não prestamos atenção. É aquela famosa. Sabe quando fala que as coisas estão no nosso subconsciente e a gente não pensa e vem do nada repentinamente? Como se fosse o insight que a gente estava comentando? Essa é a informação implícita, que está lá dentro, a gente não pensa nela, a gente não consegue lembrar dela se a gente forçar a pensar, porque tá como se fosse na nuvem onde é inacessível no nosso subconsciente e do nada ela sai de lá e aparece na nossa mente e a gente fala, meu, eu sou um gênio. Então, é praticamente isso. Então, a explícita é aquela que a gente se esforça para saber, para a gente lembrar, e a implícita é aquela que a gente não lembra dela, mas ela vem em momento repentino.
Certo? Alguma dúvida? Alguém quer levantar algum ponto? Quer falar alguma coisa? Então tá, vamos seguir aqui. Quando a gente vai criar, quando a gente está no processo de criatividade, quando a gente tenta criar algo, tanto a informação explícita, tanto quanto a informação implícita, elas trabalham juntas, tá bom? Elas sempre vão estar uma do lado da outra, trabalhando juntas para que a gente consiga chegar no melhor resultado possível através da criatividade. Aí está escrito ali, ó, quando o processamento implícito gera respostas que são enviadas para a nossa consciência, nós temos um insight, que não veio do nada, mas veio registrado recentemente. Então é algo que você lança, você esquece e ele volta para você depois de um tempo, certo? É praticamente isso. A gente põe, deixa lá, a gente não lembra mais dele e quando a gente menos espera, ele aparece pra gente. Tem uma história muito legal, que eu não lembro o nome do físico. Não vou lembrar o físico, ele estava estudando as moléculas de carbono. Ele queria entender como que era a disposição da molécula de carbono. Eu não vou lembrar quais são as composições, desculpa, não sou físico, mas eu lembro que são, tipo, algumas moléculas aqui, depois descobertas, né? Algumas aqui e outras ligando ela. Então, tipo, ela tem um círculo no meio, que tem várias ligações e tem um outro círculo por fora, certo? E aí, eles estavam tentando descobrir como que era a formação dessa molécula. Estavam rachando a cabeça como que era essa ligação, como que funcionava essa molécula. E aí, um dia, ele estava tirando um cochilo da tarde e ele sonhou com uma cobra mordendo o próprio rabo, a própria cauda. E aí ele falou, eu vou testar, ver se elas são interligadas como um círculo. E foi aí que ele fez o estudo e a partir daí que descobriram como que era a disposição da molécula de carbono. Ele teve um insight de tudo aquilo que ele já estudou, era uma informação que não estava nele, mas várias informações que ele teve durante a vida dele fizeram ele chegar nesse insight. Então, por isso que o processo criativo é muito legal, porque quando a gente menos espera, aí que a resposta chega pra gente. E eu vivo muito isso durante os meus processos criativos, eu trabalho com bastante criação, faço bastante criação de artes, e é bem legal porque, meu, eu tô aqui rachando a cabeça, aí do nada eu levanto, vou dar uma volta, vou lá, faço um café, vou lá fora, começo a olhar os carros, e aí do nada putz, eu sei, é aqui que eu tenho que fazer, é pra cá que eu tenho que seguir. Então é muito legal esse lance de você sair, voltar e trazer essas informações, tanto o explícito quanto o implícito, sem mesmo você forçar isso a acontecer. Certo? Aqui a gente vai falar agora um ponto muito importante mesmo, que é o pensamento divergente e o pensamento convergente. Na criatividade isso é extremamente importante, a gente ter essa noção, ele se encaixa com o implícito e o explícito, tá? É muito importante a gente ter essa noção do que é o pensamento divergente e o pensamento convergente, beleza? A criatividade depende do pensamento divergente. O pensamento divergente tenta apresentar várias alternativas para um problema. Ele gera possibilidades criativas que iniciam o trabalho. E o pensamento convergente, ele coloca as ideias no lugar e vê quais pensamentos são realmente úteis. Então é assim, o divergente, ele está na função de achar a solução, e o convergente, ele está na função de colocar, é como se fosse, coloca o pé no chão e vamos ver se isso vai funcionar. É como assim, meu, eu tenho muita ideia, beleza, coloca o pé no chão, vamos ver se isso vai funcionar. E a partir disso, a gente tem um link com o pensamento implícito e o pensamento explícito, certo? Que ele liga com o pensamento divergente e o pensamento convergente. Então um tem a ideia, o outro vê se é boa. Um tem a ideia, o outro vê se é boa. É como se fosse razão e emoção. Sabe quando a galera fala, tipo, você tem que agir mais pela razão do que pela emoção? Ou separa a razão e emoção, coração e mente. É como se fosse o divergente e o convergente. É como se o divergente fosse o coração e o convergente fosse a nossa mente, o nosso racional, que é o que coloca o pé no chão e vê se as coisas realmente vão funcionar. Tá claro pra vocês? Vocês estão entendendo? Então tá. A criatividade depende de novas associações que não são óbvias, por isso, ter o reconhecimento de novas culturas além da sua ajuda a ser mais criativo. É isso que o
o Matheus estava falando, é isso que o Leandro estava falando. O slide chegou para vocês aí? Beleza. É isso que o. Não, tá no criatividade depende de novas associações. Beleza. É como o Matheus estava falando, como o Leandro estava falando, ele ele assiste filmes que talvez não seja do gênero que ele gosta, com um olhar crítico, para poder tirar uma informação daquilo e aprender mais com aquilo. É como, eu vou dar um exemplo aqui de time de futebol, técnico de futebol. Pensa num técnico que ele treina o time dele, certo? Eu vou usar futebol porque eu amo futebol. Ele está treinando o time dele. E só que ele vai ter um adversário que é muito forte. O adversário ele é muito estratégico, muito técnico. Então ele sai do foco do time dele para ele poder estudar o time adversário, para que ele encontre soluções cabíveis para que o confronto seja o mais equilibrado possível ou que para que ele possa acabar se sobressaindo com a estratégia do adversário, acima da estratégia do adversário. Então é você sair do seu ponto, daquilo que você está acostumado, para ver outras culturas, coisas novas, músicas novas, filmes e convivência com pessoas novas, com mentores, com professores, é, além do que você está acostumado, para que você tenha novas ideias, né? O acesso a novas culturas, o acesso a, a novos ares, isso é muito importante, muito importante. Até falei pro, né, quando vocês comentaram sobre isso, né, de sair e depois voltar, que a gente ia falar sobre isso agora, que é justamente esse ponto. Eu trabalho muito com criação, né, de arte, eu trabalho com criação de design, e sempre que eu tô criando, chega um momento que eu tô viciado num estilo de design. Eu já me peguei muitas vezes viciado num estilo de design. E isso não pode acontecer, porque senão eu não sou uma pessoa criativa. Eu sou uma pessoa que está repetindo processos e não está saindo do lugar. Eu só estou trocando a cor, eu só estou trocando a fonte, mas eu estou seguindo o mesmo padrão. Isso não é interessante. A gente nunca vai conseguir novas alternativas se a nossa rotina for sempre a mesma, se a gente sempre escutar as mesmas pessoas, assistir os mesmos filmes, ouvir as mesmas músicas, ler as mesmas coisas, é, e ficar numa rotina viciante onde você vai deixar sua mente presa. A gente tem que, é, é, além de pensar fora da caixa, a gente tem que sair dela. Para você pensar fora, você tem que sair dela. Porque, vamos colocar um exemplo. Felipe, você já ouviu falar na cidade de Americana, no interior de São Paulo? Exatamente, você ouviu falar da cidade, mas você não conhece ela, certo? Exatamente isso. Para você conhecer ela, você precisa vir para cá, não precisa? Que eu moro aqui do lado de Americana, por isso estou dando esse exemplo. Para você conhecer ela, você precisa vir para cá. Mesmo que você veja foto no YouTube, foto no Google, vídeo no YouTube, você não vai conhecer a cidade. Então você tem que vivenciar fora da caixa para que você consiga pensar fora da caixa. Então, muita gente fala, nah, você tem que pensar fora da caixa, pensar fora da caixa. As pessoas ensinam a gente a pensar fora da caixa, mas elas nunca ensinaram a gente a sair da caixa. Então, o principal passo é: vamos sair da caixa, vamos pensar diferente, vamos usar os processos criativos que a gente aprendeu aqui hoje, vamos usar o processo criativo que, que a gente está estruturando para que a nossa vida seja diferente, que os resultados sejam diferentes e a gente possa caminhar em tudo que a gente for fazer para um lado criativo e que a gente resolva os problemas daquilo que a gente está fazendo no nosso dia a dia. Certo? Esse sou eu, Vinícius Colombi, eu tenho 26 anos, eu tô na área de comunicação desde do final de 2014, o início de 2015, foi exatamente ali nas últimas semanas de dezembro que eu me interessei por comunicação. Por mais que eu estudasse educação física na época, eu me interessei por comunicação. Eu fui voluntário de uma igreja local aqui americana, eu fui funcionário da igreja local na área de comunicação, fiz parte do crescimento da igreja, hoje ela é uma das maiores no YouTube. Eu fiz parte desse processo, muita coisa eu aprendi lá e também participei de uma igreja no último ano, em Joinville, que é uma igreja grande também.
onde eu fiz parte do grupo criativo, da parte de criação de conteúdo, criação de arte. Eu trabalho hoje, eu tenho uma agência de publicidade e também agora, hoje foi inaugurado o meu terceiro projeto, que é o Creative Class. Tá? Esse daí, ó, @colombites é meu Instagram, acredito que todos vocês aí já me seguem. E seria legal vocês entrarem lá para entrar no grupo, porque eu vou mandar esse PDF lá no grupo, tá bom? Então, para ter acesso a esse PDF, tem que entrar lá no grupo. Vai estar lá, canal Telegram, Creative Class. Beleza, baixa lá, porque todas as atualizações, informações de aulas, a gente vai estar mandando lá, sugestões, enfim. A gente vai estar trocando essa ideia lá, beleza?